e a produção de um conhecimento novo, será que esse conhecimento não surgiria de qualquer modo? Essa é a primeira questão, né? Primeira condição. A segunda, esse conhecimento novo, ele é bom, ele é de uma qualidade que justifica esse esforço inteiro. E esse é o caso, acho que atende a essas duas condições. O primeiro motivo, o Caio até apresentou na parte da manhã, é o fato do CEDES ter conseguido induzir uma parceria que combina expertises que são únicas e não estavam em nenhuma única pessoa, né? São expertises de uma qualidade excepcional, internacionalmente reconhecida na área, e com conhecimento profundo do funcionamento da Competition Policy na União Europeia, que é o caso do Demian, e também uma qualidade elevadíssima e com uma expertise de conhecimento do funcionamento no Brasil, que era o caso do Caio, e foi por meio de uma indução do CEDES que isso foi possível de se juntar e obter esse resultado, que eu entendo que não aconteceria espontaneamente. E temos um trabalho que eu sugiro a todos a leitura, porque é um trabalho de qualidade excepcional, qualidade difícil de ser observada nos que normalmente a gente tem contato. Então, feito esse agradecimento, eu me coloco aqui numa situação que já se colocaram os anteriores, depois da apresentação da manhã e mais as apresentações da tarde. É claro, é difícil encontrar um elemento interessante para trazer para a audiência. O que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho pelo menos um, que eu vou colocar ao final, e a minha apresentação naturalmente vai ter que resgatar alguns elementos que já foram ditos. Vou fazer uma seleção desses elementos com um framework um pouco diferente, um modo de apresentação um pouco diferente, exatamente para iluminar aspectos que eu acho que complementam o que já foi dito. Portanto, o que eu vou colocar aqui não são discordâncias, mas são elementos que eu acho que merecem uma iluminação, e muitas vezes estão no trabalho original, mas merecem uma iluminação adicional. Estou aqui com um problema semelhante a que o Afonso teve, mas vamos superar isso. A minha estrutura vai ser a seguinte: primeiro, vou falar dessa característica das restrições verticais, no caso, contratos de exclusividade e loyalty rebates, são tão comuns e tão incompreendidas, né? O segundo ponto vai ser como a União Europeia e os Estados Unidos lidaram muito rapidamente, porque aqui eu realmente só estou resgatando o que já foi dito, e como nós lidamos. O que é consenso, após a leitura desse trabalho e após todas essas apresentações, e o que temos de um problema diagnosticado, e finalmente como lidar com esses problemas. E aí é o ponto que eu pretendo aprofundar um pouco mais ao final. Muito bem, por que tão comuns? Falando especificamente de contrato de exclusividade, eu resumiria. É uma transferência de um direito, de uma parte para outra, o direito de se decidir para quem vende. Em resumo, é isso. Isso é ultra frequente. Para não tomar muito tempo de vocês, eu citaria que praticamente todas as franquias têm isso, concessionárias de veículos, postos de gasolina, negociações entre empresas, esse tipo de cláusula, esse tipo de restrição vertical é muito comum, né? Estão em toda parte. E, além disso, e aqui eu destaco alguma coisa adicional, elas foram muito importantes na história da defesa da concorrência no Brasil. Embora o número de casos, como o Caio apresentou na manhã, seja maior nos casos de coordenação horizontal, há casos muito interessantes e relevantes, importantes na história da defesa da concorrência do Brasil, que são de restrições verticais. Vou citar alguns deles, isso ao longo de toda a nossa história. Por exemplo, Souza Cruz houve um caso há cerca de 12, 14 anos atrás, e nesse ano de 2012 um outro caso, né, com um contrato de exclusividade, ambos eles, exclusividade de venda no primeiro
exclusividade de merchandising no segundo. Shopping Guatemi também 2 casos que foram muito importantes, muito citados. Ambev, estou contigo, já foi citado também hoje aqui. Um caso que não foi citado hoje, mas bastante importante, afeta o dia a dia de todos nós. É uma decisão do CAD que afetou o dia a dia de todos nós, né? Que é o caso Visa-Visanet, que permite hoje, resultou desse caso a criação da Cielo e permite que todos nós possamos usar bandeiras diferentes numa mesma máquina num ponto de venda. E muito recentemente um caso do Banco do Brasil sobre a exclusividade do empréstimo consignado em folha de pagamento, um caso que tem 2 meses, talvez 1 mês, aqui no Brasil, né? E tem um caso que eu vou explorar um pouco mais ao final, que talvez seja um dos casos mais importantes na história do Brasil e é pouco mencionado. E ele tem uma característica interessante, porque ele ilumina a discussão que nós estamos tendo de padrão de prova. Ele traz um elemento adicional para a gente entender para onde a gente deve ir em padrão de prova. Muito bem. São tão incompreendidas também as restrições verticais, de um modo geral, mas mesmo loyalty, no caso específico das 2 que a gente está falando aqui, os descontos por fidelidade e os contratos de exclusividade. Por quê? Sabemos pouco? Não sabemos muito. A apresentação do Afonso aqui, inclusive com um esforço muito grande de condensar toda essa literatura em alguns poucos minutos, mostra que sabemos muito, muito mais do que há 4 décadas atrás. Isso não torna a nossa vida mais confortável, nem um pouco mais confortável. Aliás, era bem mais confortável 4 décadas atrás. Nós achávamos que sabíamos. E a mera observação de uma prática já era suficiente para se presumir que decorria algum prejuízo à concorrência e ao bem-estar do consumidor. E hoje nós sabemos que o assunto é muito mais complexo. Não vou detalhar todos esses momentos que foram tratados, tanto na parte da manhã, sobretudo, tanto na apresentação principal quanto nos comentários do CEF, mas houve esse primeiro momento em que presumíamos o efeito negativo, um segundo momento que vários motivos de eficiência foram levantados, com modelos bastante rigorosos e variados, e finalmente tivemos uma sequência de outros modelos que continuam a aparecer muito sofisticados, mostrando problemas relacionados à concorrência derivados de restrição vertical, e o David nos iluminou aqui com todos os problemas que são derivados da aplicação dessas ideias no caso de plataformas, que é um fenômeno muito incomum, inclusive de 2 casos que foram casos relevantes no caso, os casos de shopping center. Então, isso me fez lembrar do Sócrates, o velho Sócrates, não um jogador de futebol. Porque quanto mais avançamos no conhecimento, mais temos a noção da complexidade. E isso nos dá ciência da dificuldade, que sempre existiu, obviamente, mas nós hoje temos a ciência da dificuldade de separar o joio do trigo. Passar rapidamente como foi essa história, e aqui eu vou andar realmente rápido, porque nós já estamos com o horário adiantado. Nos Estados Unidos houve uma grande oscilação, né, na aplicação do enforcement de trust no caso de restrições verticais. O motivo foi a própria evolução da teoria econômica, com algum delay, foi influenciando a autoridade americana, né? E, portanto, foi dos 2 extremos de ilegalidade per se para implicitamente, pelo menos, quase legalidade per se, e atualmente uma atuação novamente em regra da razão, mas diferente certamente da União Europeia, que tem uma tendência mais restritiva. Como nós lidamos no Brasil? Eu diria até uma inesperada, fiz um exame de quase a totalidade desses casos, e é inesperado notar uma consistência no Brasil.
diferentemente do observado nos Estados Unidos, talvez devido à nossa curta duração, não tivemos tempo para serem consistentes, mas o fato é que é bastante consistente no nível dos princípios. O Caio foi muito feliz e muito equilibrado em colocar esses dois níveis, o nível do princípio e o nível da aplicação da norma. No nível dos princípios, é interessante pegar o caso Souza Cruz de 12, 13 anos atrás e o caso Banco do Brasil de 2, 3 meses atrás. E esses 4 elementos estão ali. E estão os casos do meio também. Primeiro, a conduta existe. Existe a cláusula de exclusividade, como é que ela é? Claro, essa é a parte mais fácil, né? Segundo, tem uma posição dominante aquele que aplica essa conduta? Terceiro, produz efeitos presumidos ou observados, muitas vezes presumidos, de fechamento de mercado? Essa é a questão relevante para se andar para a próxima questão. As eficiências são ou não são relevantes? Isso estão em todos eles. É interessante que nessa sequência, com essa preocupação, eu observei isso lendo recentemente esse voto do Banco do Brasil, que essa mesma estrutura está lá. Então, uma consistência de princípios. Nesses princípios é interessante notar que algumas coisas que a teoria econômica levanta como problema, nós não aplicamos. Faz parte do nosso consistência nunca aplicar isso, que é os efeitos coordenados que podem resultar de uma coordenação de um controle vertical. Suspeito que temos um problema, sim, mas vamos seguindo. Muito bem. O que é muito interessante que trouxe o paper do Demian e do Caio? Que nós temos uma parte que é consenso. Por consenso aqui eu quero dizer um consenso entre uma avaliação do dever ser e a avaliação da prática. Uma consistência entre o dever ser e a prática. Nós aplicamos a regra da razão, esse é um elemento de consistência, portanto uma consistência do tempo, mas consistência entre essas duas categorias, que devemos atentar para efeito de fechamentos de mercado. Esse é o foco. Há outros elementos interessantes, mas esses são os mais importantes. Mas temos um problema também. E o problema, e aqui eu estou sublinhando essa conclusão do artigo, a aplicação da norma e desses princípios, que podem ser consistentes entre casos, mas a aplicação aos casos concretos, as regras jurídicas de aplicação desses princípios, elas são inconsistentes ou inconstantes. O fato é que não se observa uma clareza, uma definição e até uma previsibilidade de como elas vão ser aplicadas. Por exemplo, eu levantei essa questão aqui, mas o que é fechamento de mercado? Isso apareceu algumas vezes, 40%, 30%. Aí o David ainda levanta de qual mercado, né? Se fizer multiplataforma, enfim. E essas questões estão sempre variando entre casos, e isso é fundamental. Eu vou pular esse parênteses aqui porque já foi bastante explicado. O meu ponto é só, e eu vou precisar ir disso aqui lá na frente, é que todo processo de julgamento tem erros, porque o julgador não observa a verdade, ele um conjunto de informações, tem limites para processar essa informação, está sujeito a erro e nunca sabe quando erra. Também é importante isso. Mesmo o avaliador externo, como nós, não sabemos com precisão quando errou. Algumas vezes nós temos evidências fortes que houve um erro ou houve um acerto. Mas esses erros tipo 1 e tipo 2 vão ser importantes para a discussão que eu vou trazer ao final. Vamos olhar um pouco mais em detalhe esse problema que foi levantado pelo artigo do Demian e do Caio. Então, nós temos aqui uma ausência ou uma indefinição dessas regras jurídicas, né, para análise de contratos de exclusividade. Isso leva a dois problemas. Um problema é o que foi mais abordado diretamente. Então, isso nos coloca numa situação de erros de decisão, erros tipo 1 e tipo 2, ou falsos negativos e falsos positivos, o que, aliás, é bastante consistente com o nosso estado de conhecimento sobre o assunto, que avançou muito, mas sabemos que é um problema complexo
e justamente essa dificuldade de separação do joio do trigo se traduz em erros de decisão muito elevados. O ponto que eu levantaria, se isso é algo que deriva necessariamente desse estado de conhecimento, ou se isso é somente um problema de adequação da prática antitrust. Podem ser as duas coisas, podem ser uma ênfase maior, uma delas. Uma outra consequência que eu tiraria desse problema é a imprevisibilidade. Um dos maiores papéis de qualquer instituição, e a de defesa da concorrência em particular, é orientar comportamentos. Idealmente, nós veríamos a prática competitiva fluindo sem violação. Se os comportamentos são bem orientados e o enforcement da regra é bem forte, né? Mas é claro que se a imprevisibilidade de como será aplicada a regra tem um problema no sentido de sinalizar qual é o comportamento adequado. Finalmente, vamos caminhando para o final. E aqui eu vou resgatar, talvez de modo excessivamente simplista, até para ser rápido, uma solução proposta, que é essa análise objetiva, rigorosa, e por rigorosa eu entendo da leitura de todo o trabalho, que é uma análise baseada em forte uso da teoria econômica e com uma ênfase quantitativa nessa análise também, baseada em efeitos. Sobretudo na leitura do trabalho inteiro, dá uma impressão de efeitos observados. O Caio foi muito feliz, e o Demian também na parte da manhã, em mostrar, acho que muito equilibrados, inclusive, de colocar aqui as situações e que você não deve se esperar a observação de efeitos, porque o tempo foi insuficiente para produzir efeitos e já pode ser motivo de intervenção ainda assim. Mas eu vou pegar exatamente essa ênfase na modificação de um padrão de prova em que esteja baseado numa análise econômica quantitativa em efeitos observados. É claro que vamos deixar de lado as questões que são indiscutíveis e que talvez sejam muito importantes, que é a diminuição da variância ou da variabilidade do modo da autoridade aplicar uma regra. Vamos olhar só a questão que essa aí, obviamente, todos seriam favoráveis, eu entendo. Mas vamos olhar só a questão do padrão de prova. Bom, se vamos elevar o padrão de prova e realmente verificar efeitos, teremos uma consequência ultra desejável, que é uma decorrência quase automática. Vamos provavelmente errar menos nas nossas condenações. Em outras palavras, nossos falsos positivos, esse é um erro, vai cair muito. Erros de decisão de condenar quando não deveria ser condenado. Mas existe sempre um trade-off. Ao elevar esse padrão de prova, a gente pode tornar mais difícil os nossos verdadeiros positivos, aqueles que deveriam ser condenados, e tornar verdadeiros positivos eventualmente em falsos negativos, ou seja, arquivamos um processo quando deveria ser condenado. Esse é inescapável, né? Essa relação, esse trade-off que existe entre esses erros, né? Pelo menos quando nós eliminamos o problema de ter uma autoridade mais informada, uma autoridade com maior capacitação para usar os argumentos econômicos, etc. Que são todos os pontos que eu me alinho por completo com o paper. Colocou isso com muita propriedade. E eu diria que é tanto mais verdadeiro esse trade-off, exatamente quanto mais... Obrigado, César. Eu vi um gesto do César que foi salvador ali. Isso é tão mais verdadeiro quanto menos aparelhada é a agência. Então, maiores são os constrangimentos de recurso e a dificuldade, portanto, de uma investigação quantitativa, que muitas vezes é até impossível por ausência de dados, mas outras vezes ela é custosa em termos de tempo e de recursos, e, portanto, vai uma demora em se prover a resposta, pode fazer com que
a implicação seja a elevação de falsos negativos. Coloco essa proposição para vocês, não no sentido de desafiar essa ideia, mas ao menos de qualificar que esse andamento ele tem consequências negativas e é uma escolha da sociedade, no final das contas, qual o peso que ela vai dar para cada um desses erros. O erro de condenar quando não deveria ser condenado, o erro de arquivar um processo quando deveria haver condenação. E eu vou, finalmente, concluir com um caso pouco conhecido, mas eu diria talvez o mais importante da história do Brasil. Pelo menos em efeitos observados e quantificados. Bom, esse é o caso do Rio Madeira. Havia ali uma licitação, né, para a construção de hidrelétricas naquele rio. Havia uma discussão ambiental muito importante, uma região de proteção ambiental na Amazônia, e tinha uma questão relevante dos peixes que transitavam por ali, e, portanto, se decidiu que a usina deveria ser de superfície e deixa o vão livre embaixo para os peixes transitarem, ok? Mas isso tem uma implicação de engenharia e vai ter uma implicação concorrencial. Existem só 4 empresas no mundo, ou existiam, capazes de fazer esse tipo de usina. O projeto era enorme e exigiria a capacidade de, no mínimo, 2 dessas empresas. E a Odebrecht tinha contrato de exclusividade com 3 dessas empresas, Alstom, Viatec e a Siemens, e além disso a 4ª empresa era impedida de participar de um consórcio qualquer, embora pudesse fornecer num segundo momento turbinas para quem ganhasse. Mas participar de um consórcio desse existe uma engenharia financeira tal que é difícil você entrar sem ter a certeza que um input essencial, que seriam essas turbinas, não poderia ser antes do evento, né, ser garantido. Então, todas as indicações indicavam que haveria um único participante nesse leilão. Muito bem. Várias das coisas que eu falei. Não passei aqui, mas continuando, qual foi o desfecho? Esse foi um caso que é pouco falado, porque ele foi muito rápido. Ele durou ao todo 45 dias, da instauração do processo administrativo à sua conclusão. Ele foi resolvido só com informações qualitativas, exceto saber que eram 4 empresas, né, e 3 havia, que eu não diria que são informações quantitativas, isso é uma informação qualitativa do funcionamento do mercado. A SDE fez uma medida preventiva, pôs fim à exclusividade. No espaço de 6 semanas, foi elaborado um TCC, contou com a participação de ANEEL, Ministério da Energia. Houve uma grande articulação de conhecimentos, eu diria, para processar essa informação qualitativa, e foi negociado a renúncia desses direitos de exclusividade. Houve o leilão, poucas semanas, poucos dias depois, havia um preço teto, no caso era fornecimento de energia elétrica, então as empresas querem o preço mais alto da energia elétrica, e o leilão tende a jogar para baixo o preço. E houve concorrência nesse leilão, e o leilão, realmente, o resultado observado foi um desconto de 35,4% em relação ao que teria sido observado na presença dos contratos de exclusividade que levariam um único participante do leilão. Fazendo uma conta desse desconto ao período de 30 anos, trazendo ao valor presente, isso deu uma economia de 16,4 bilhões de reais. Esse cálculo foi feito com taxas de juros de 2007. Taxas de juros de hoje, que são muito mais baixas que as de 2007, levaria a números bem maiores do que esses 16 bilhões. O orçamento do CAD, até pouco tempo atrás, era 10 milhões de reais, talvez tenha crescido nesses últimos anos. Isso, para mim, é uma indicação que um verdadeiro positivo tem muito valor, né? E o risco de perder um verdadeiro positivo deve ser levado em consideração.
E minha impressão é que se o padrão de prova fosse outro, se o padrão de prova exigisse uma análise de efeitos, que só seriam observados após o leilão, para ser rigoroso, né? Só poderia observar após o leilão, de fato houve um concorrente, né? E não pela presunção de um efeito, talvez esse caso não tivesse tido o desfecho que teve e com evidências que foi, sim, um verdadeiro positivo, evidências. E com isso eu concluo tentando colocar aqui o último slide para vocês, com um esforço em comum da utilização desse equipamento. E agora eu consegui, muito obrigado.